plataforma, que ela tá com um timeout menor aqui para mim. Eu quero ver se ela fica logada. E aí eu já solto. Pode iniciar se você quiser. Show de bola. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu espero que todo mundo esteja bem. Só me confirmem, pessoal, através do chat aqui, se todo mundo me ouve bem, por favor. Deem um alô ali para nós. Show de bola. Obrigado, Joel. Legal. César, demos uns minutinhos para o pessoal conectar. Isso. Vamos dar mais 1 ou 2 minutos aí. Aí a gente já inicia. Legal. Pessoal, então 2 minutinhos aí para dar tempo dos atrasados estarem na mesma página. Às vezes o pessoal tem que fazer alguma atualização aí de Teams, alguma coisa. E nós já começamos, tá bom? Mas por enquanto é um prazer ter todos aqui conectados nessa manhã. Legal. Bom dia, César. Bom Bom dia, Rafa. dia. Tudo bem, Luana? Tudo? Certo. Bom dia a todos aqui presentes também. Prazer conhecê-los. Vamos nessa? Liberado, César? O que você acha? 10:03. Vamos lá, com certeza. Vamos lá. Beleza. Pergunta só antes da gente começar. Nós vamos gravar para disponibilizar para o pessoal depois? Você consegue? Vamos. Já está gravando. Legal. Ótimo. Fazer alguma abertura? Bom, pessoal, agradecer aí a presença de vocês. É muito importante esse momento para DigiSafe, que a Acronis está junto conosco, né? Agradecer muito o Rafa, que sempre dá esse apoio para nós nos webinars. O Rafa é engenheiro de soluções da Acronis, né? A Luana, que é a nossa PCM, que faz todo o apoio operacional para nós. Então, ela está aí também presente na nossa reunião. E, Rafa, passa a bola para ti. O que eu puder te apoiar, eu vou te interromper aí e vou comentar junto contigo, tá? Perfeito, César. Agradeço, peço essa ajuda, que hoje como eu tô em viagem aqui, eu tô só com uma tela. Mas obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Pessoal, uma honra estar aqui com vocês hoje, casa cheia. Meu nome é Rafael Pedemonte, para quem não me conhece, eu sou pré-vendas da Cronis, responsável por toda a região do Brasil. Hoje a gente vai falar um pouquinho de RMM e toda a parte de segurança com EDR, MDR, XDR, né? E eu achei interessante a gente trazer aqui essa parte, então, do caos operacional, a eficiência e segurança escalável, né? Como essas ferramentas elas se completam e por que elas são importantes
no nosso dia a dia e como essas ferramentas são importantes tanto para nós como prestadores de serviço, como elas são extremamente importantes para os nossos clientes finais, para as corporações também, tá bom? Qualquer dúvida, por favor, fiquem à vontade. Vamos deixar aqui a apresentação o mais tranquilo possível, tá? Então, só para a gente, não vou nem trazer, acho que todo mundo já conhece a Acronis aqui, resolvi nem trazer um slide sobre isso, mas só relembrando que a Acronis é uma empresa com 22 anos de mercado, uma empresa suíça de cibersegurança, né? Nós nascemos do backup há 22 anos atrás, hoje nós já temos um portfólio bem extenso no quesito de cibersegurança, a gente atende toda essa parte cloud que nós vamos tratar aqui hoje, a gente atende toda a parte on-premises também, se o cliente final precisar também. E como que a gente faz isso? Através de todos da parte cloud, através do Acronis Cyber Protect Cloud, né, que é a nossa plataforma principal, com diversos pilares dentro dessa plataforma. Então, desde Data Protection com backup de endpoints, servidores, bancos de dados, 365, etc., continuidade de negócios, toda a parte de segurança, que é um dos pilares que nós vamos trazer aqui hoje, dessa importância, tá? Segurança as a service, com segurança de e-mail, toda a parte de proteção de softwares colaborativos, principalmente de Microsoft 365, softwares de treinamentos para corporações, RMM, que a gente vai tratar aqui hoje, tá? Que vocês vão ver que a gente tem a divisão de RMM para endpoint e para 365. O nosso foco aqui hoje vai ser exatamente RMM para endpoint, tá? Para quem não está acostumado aí, ou é novo em ouvir falar de RMM Acronis, o RMM Acronis é o antigo Advanced Management, tá? Já temos aí o marketing, o pessoal de produtos já achou que ideal a gente começar a fazer essa troca, principalmente porque quando alguém está no mercado procurando RMM, ninguém procura uma ferramenta com outro nome, né? A gente já vai direto no RMM. Então, cada vez menos vocês vão ver esse nomezinho do Advanced Management aqui, cada vez mais nós vamos tratar aqui como RMM. Tranquilo? Então, vamos lá. Deixa, nesse meio tempo, eu vou querer interagir um pouquinho com vocês hoje. Quem aqui vende essa parte de segurança? De antivírus, MDR, XDR? Levanta a mão para mim, por favor. Vamos ver se vocês estão acordados aí nessa manhã. Legal. Poucas pessoas aqui, né? 10% talvez. Legal. Quem acha que é fácil? Quem acha que é fácil, levanta a mão. Quem acha que é fácil de convencer o cliente de que esse tipo de tecnologia é importante nos dias de hoje? Só quem acha que é fácil, levanta a mão. Pouquíssimas pessoas. Bom, por que eu pergunto isso? Porque se a gente quer ofertar um produto, primeira coisa, o nosso cliente ele tem que ter a necessidade daquele produto ou ele tem que ter o desejo daquele produto. E dificilmente alguém acorda de manhã falando assim, putz, hoje eu quero gastar com antivírus, hoje eu quero gastar com segurança, principalmente porque normalmente isso não é o core da corporação, né? Às vezes a gente está trabalhando com um atacadista, com uma companhia de seguro, tecnologia não é o core dele, ele não quer gastar com isso. O próprio nome já diz, para ele isso é um gasto, quando na verdade ele deveria pensar nisso como um seguro. Então, o que eu queria trazer e impactar vocês aqui, talvez algumas informações vocês até saibam, mas eu acho que é esse tipo de informação e esse tipo de choque que a gente tem que trazer para o cliente. Tá? Outra pergunta que eu quero fazer, vou pedir para vocês interagirem também, por gentileza. Quem aqui levanta a mão, só quem trabalha, tá? Quem comercializa para pequenas e médias empresas, ou que seja o seu maior fluxo e tudo mais, só para quem comercializa para pequenas e médias empresas. Já está aumentando bastante o número, ótimo. Perfeito, bastante gente já. Por que isso é importante, pessoal? Porque a gente tem alguns pontos, principalmente no Brasil. O Brasil é um dos principais países, um dos países que é o maior alvo de cyberataques. Tá? Ele não é o maior, mas ao mesmo tempo, quando a gente vai nas feiras, nas instituições que cuidam de cibersegurança, o Brasil é um dos mais afetados. Por quê? Porque é o país que tem menos investimento. É o país onde as empresas menos investem em cibersegurança, dos mais afetados. Tá? Isso se reflete muito aonde? Nas pequenas e médias empresas. Sim, porque elas são as mais atacadas. E é isso que a gente tem que colocar na cabeça desses caras. Se você chega, eu canso de ir em evento
onde as pequenas e médias, as PMEs estão, e os especialistas, o pessoal que faz toma conta de produto, toma conta de centro de pesquisa de cyberataques. Quem aqui nunca foi atacado? Um monte de gente levanta a mão. E a primeira coisa que eles falam é: eu duvido. Você foi, você só não sabe. Você teve o dado furtado, você só não sabe. Tá? E eu gosto de trazer essas informações, eu acho que esse ponto é muito legal da gente passar isso para o cliente. O que eu acho importante é a gente causar esse choque e mostrar para eles que não interessa o tamanho, que eles são os maiores alvos. Então, algumas notícias aqui de Fecomércio, por exemplo. Pequenas e médias empresas são alvo da maioria dos ataques cibernéticos. Tá? Isso aqui é do ano passado, 24, finalzinho do ano de 2024. O Brasil é um dos principais alvos de ataques cibernéticos no mundo. Tá? Quase 70% das empresas no Brasil sofreram algum ataque cibernético com sequestro de dados só no ano de 2022. Sabe o que aconteceu com esses números aqui, 2023 e 2024? Ele cresceu num percentual gigantesco. Tá? Olhar Digital, 80% das empresas brasileiras não tem plano contra ataque cibernético. Por quê? Porque o cara contrata um antivírus, ou ele pega um antivírus Baratex da internet, ou mesmo o gratuito, e para ele fala, caramba, tô com um supra-sumo aqui, tem um firewallzinho de borda, tem um antivírus, cara, tem minha equipe de TI, os meus super-heróis aqui. E olhe lá, né? Então, aqui estão algumas informações que o seu cliente tem que saber. A gente tem que abrir o olho deles quanto a isso, que sim, as PMEs são os maiores alvos de cyberataques. Outro ponto importante, isso aqui é um dado de uma única empresa de cibersegurança do ano passado, do meio do ano passado, de uma única empresa de cibersegurança. 83% das companhias que sofreram algum tipo de ataque pagaram o resgate. Eu gosto sempre de trazer analogias, eu acho muito interessante aqui a gente pensar o seguinte: imagina aqui que quem não gosta de carro, quem não gosta, eu gosto muito de carro, tá? Eu gosto muito de carro, eu gosto muito mesmo. Então, eu sei que quem não gosta muito, mesmo assim, gostaria de ter um baita de um carro na garagem. Então, imagina que a gente vai numa concessionária da BMW hoje, compra uma M3 nova, que está ali uns seus 700 mil reais. Um baita dinheiro, um baita investimento. Você vai tirar esse carro de lá sem colocar ele no seguro? Você vai correr esse risco? É a mesma coisa com a sua empresa, tá? O que a gente tem de mais importante dentro das empresas hoje são as informações. Não é à toa que nós temos ataques que criptografam, que furtam e vendem dados. E isso, para fazer isso hoje, é muito barato. Você fazer um ataque hacker hoje é muito barato, tá? Então é a mesma coisa. Eu prefiro, se você tem um bem que vale muito para você, que te dá um sustento, que provê para sua família e para outras famílias, a gente tem que cuidar desse bem. E aqui no caso, as empresas. Então, valor médio desembolsado em 2024 no Brasil, 6,2 milhões de reais, tá? Para pagar resgate de cyberataques. A gente volta para o carro. Você prefere correr o risco de ter um carro de 700, 800 mil reais, sair e bater na primeira esquina? Ou você prefere pagar um seguro ali um pouquinho, que você vai pagar um pouquinho do mês, mas você tem a certeza que aquele bem está protegido? É exatamente isso que a gente tem que mostrar para o cliente, dessa importância e que, na verdade, ele não está tendo um custo, ele está tendo ali um seguro. Tá? E esse é um ponto, cara, que quando ele entende isso, que tem muito dinheiro ali que ele pode perder, tá? Fica muito mais fácil. Por quê? Se eu sair e bater um carro de 700 mil, cara, o prejuízo é totalmente meu se eu não tenho seguro. Se eu tenho seguro, eu não vou gastar 6,2 milhões para rever esse dado. Na verdade, eu vou prevenir isso. Tá? E pequenas e médias empresas, de novo, são o alvo da maioria dos ataques cibernéticos. E aí eu pergunto para vocês, por quê? Por que pequenas e médias empresas se tornaram os maiores alvos das empresas, dos grupos que fazem ataque cibernético? A gente fala grupos aqui, mas até trazer uma informação. César, te falei já, você sabe que eu falo demais, né? Então aqui a gente vai emendando. Informação para vocês, passei isso numa apresentação que a gente fez do centro de pesquisa na semana passada. Vocês sabem quanto custa uma lista de distribuição de e-mail na Dark Web, com milhões de e-mails validados ao redor do mundo? Menos de $10. Com $9 você compra uma lista de distribuição de e-mail.
Na Dark Web você compra um negócio chamado Ransomware as a Service. É um ransomware pronto. O cara foi lá, ele fez, não vai ser o melhor ransomware do mundo, mas ele vai te vender um ransomware que ele fez lá um tempo atrás, ou que ele já comprou e está revendendo, enfim. Ele vende isso por menos de $10 também. Ou seja, por uma média de 15 a $20, você tem um adolescente de qualquer parte do mundo, de 14, 15, 16 anos, distribuindo e fazendo ataque cibernético. Se ele criptografar uma máquina de uma pessoa, ele já pagou o investimento dele basicamente com meia dúzia de cliques. Se ele criptografar uma máquina de uma empresa, ele pode ter, em tese, aí, ganhado na loteria. Então, assim, é muito barato. Esqueçam que os hackers hoje são só os caras que ficam ali fazendo código e fazendo ataques extremamente agressivos em empresas específicas. Isso existe, claro que existe, mas é muito mais fácil eu atacar o pequeno, o médio ou mesmo pessoas ali solitárias, né, que não são empreendedores. E por que elas são os maiores alvos? Primeiro, como a gente comentou, baixo investimento em cibersegurança. Por quê? Porque é visto como um custo, não é visto como um seguro. Então, poxa, não vou me preocupar com isso, né? Afinal, minha empresa é pequena, ninguém quer os dados que estão aqui, né? Na verdade, às vezes o cara não quer nem o dado, ele quer o seu dinheiro, né? Os ambientes são descentralizados, né? Então, o que isso quer dizer? Poxa, pequenas e médias empresas normalmente não têm um controle tão efetivo do que elas têm dentro do ambiente dela. Poxa, vou precisar comprar um notebook aqui, preciso comprar uma outra máquina ali, ele vai comprando, não tem um registro de ativos, ele não tem ali um inventariado de hardware, ele não tem um inventariado de software, ele não tem o controle do que aqueles funcionários têm dentro da máquina, ele não faz ali uma instalação de patch de segurança, ele sabe, não tem essa preocupação. Ele não sabe onde o funcionário está. Poxa, às vezes o cara trabalha remoto, mas onde que ele está? Que rede que ele conectou? Então, sim, isso faz parte. Um ambiente centralizado, um ambiente bem estruturado, um ambiente bem monitorado, tá? Faz parte de cibersegurança também. Falta de conscientização e treinamento. Você contrata o cara, dá um notebook para ele, vai vender. Traz receita para dentro de casa. Mas e os dados que estão lá dentro? E os dados que ele coloca dentro da sua corporação? E aquele arquivo que ele pegou de um pendrive e ele salvou no SharePoint da sua companhia? Será que isso é verificado? Né? Uso de tecnologias desatualizadas. Pô, e aqui a gente pode abrir um leque fantástico. Isso pode ser desde máquinas legadas, o cara pode usar ou mesmo um notebook ali com 4 GB de memória. Eu já peguei servidores, o cara foi utilizar o nosso RMM, ele foi fazer uma varredura de hardware, um servidor com 4 GB de memória. O que um servidor com 4 GB de memória faz dentro do ambiente? Além de atrapalhar, né? É, atualização de patch, né? Análise de vulnerabilidade. É o básico hoje em dia, pessoal, né? Quando eu falo atualização de patch, análise de vulnerabilidade, esqueça o que muitas vezes eu ouço por aí. Você faz atualização de patch? Ah, eu faço de sistema operacional. E os outros softwares? Ah, os outros softwares eu não preciso. Sistema operacional é mais importante, né? Sim, sistema operacional é importantíssimo você atualizar, né? Tem brechas toda semana de seguranças, tem vulnerabilidades toda semana de sistemas operacionais. Mas e os softwares de terceiros? Eu continuo, eu tô dando esse exemplo há algum tempo que eu vou passar agora para vocês, mas é porque eu acho foi um exemplo muito interessante que caiu há um mês e meio atrás. Tá? Eu acompanho algumas páginas de pesquisa, de parte de cibersegurança também, e tinha saído um patch de segurança para um software chamado, acho que quase ninguém conhece aqui, chama 7-Zip. Né? Esse quase ninguém conhece, na verdade, foi uma brincadeira aqui, né? Mas é um software gratuito, milhões de pessoas utilizam. E aí eu vou te perguntar, 7-Zip, quantas vezes vocês atualizaram? Eu sei que todo mundo aqui já usou pelo menos, mas quantas vezes? Pode ser que você tenha instalado lá na sua máquina, você usou uma, duas vezes, depois você pode ter usado outra coisa, mas quantas vezes você atualizou esse cara? Por fim, esse cara estava com uma brecha de segurança onde os hackers estavam utilizando para roubar dados de dentro das máquinas, de dentro das corporações. Tá? Então, atualizar sistema operacional é importante? É. Software de terceiros é tão importante quanto. Tá? Então, ter todo o parque tecnológico atualizado, não só referente a hardware, mas referente a software também,
faz um diferencial que vocês não têm noção quando a gente fala da parte de cibersegurança. Então aqui a gente consegue ver também como essas duas ferramentas elas se conversam para a gente ter um ambiente mais coeso e mais seguro, o RMM e o EDR, MDR, XDR. Tá? Outro ponto interessantíssimo que normalmente as empresas não se dão conta, as pequenas e médias. Por que que eu sou atacado? Mas, meu Deus do céu, a minha receita é tão pequena comparado com outras empresas. Tá bom, o cara quer criptografar os meus dados aqui, mas, poxa, ele às vezes não é nem isso o que ele quer. Sabe o que que acontece? Que pequenas e médias empresas têm acesso a dados de terceiros. E dados de terceiros, a gente está falando aqui às vezes de grandes empresas. Uma grande empresa, ela consome serviço de uma pequena, né? Ela consome o serviço de uma média. E muitas vezes você tem essa empresa pequena e média acessando e tendo aí leituras, escritas, etc., de acesso de grandes empresas. E aqui está um ouro fantástico que o cara quer trazer para dentro de casa, porque esse dado aqui tem muito valor. Tá? Então pode ser também que um cliente que você atenda hoje, pode ser que ele não tenha um compliance operacional, que ele não tenha um compliance de segurança, mas a empresa que ele presta serviço, ela pode ter. Se ela não tem agora, é muito mais fácil que em uma semana, um mês, ela venha a ter. E aí ela vai bater na sua porta e vai falar, olha, a partir de agora eu tenho um compliance operacional aqui de segurança, você tem 2, 3 meses para você tomar conta disso. Caso contrário, a gente termina o contrato. Ou é mais bonito do que isso ainda, é você, como uma PME, chegar para o seu cliente e ofertar o seu serviço para ele, para esse seu cliente maior, e falar assim: olha, eu vou te prestar um serviço de qualidade e, acima de tudo, os seus dados vão estar seguros aqui comigo, porque a gente tem essa preocupação. Isso ajuda a vender para caramba hoje em dia. Tá? LGPD, enfim. Os dados hoje em dia são um dos nossos principais bens. Tá? E o outro lado, falsa sensação de anonimato. De novo, poxa, meu lucro é tão pequeno, eu sou tão pequeno perante o mercado, né? Então, tudo isso, dentre outros, eu tinha pelo menos mais 4, 5 tópicos aqui que a gente poderia colocar para elencar o porquê que essas empresas são tão atacadas, são alvos tão fáceis, né? E a imagem aqui do lado é justamente para a gente ter essa noção. Porque a gente tem ali dentro, a gente pensa que, poxa, o meu firewallzinho aqui de borda é esse castelinho aqui. Pô, o meu antivírus ali meia boca é esse carinha aqui, né? Pô, os meus funcionários estão todos aqui trabalhando, mas tudo isso não faz mais parte do que um castelo de areia. Isso aqui não vai te proteger de uma onda quando ela vier. Por menor que ela seja, boa parte dessa estrutura vai embora. E não vai segurar a bronca. Por isso que a gente precisa mostrar para os clientes, né, que ele precisa desse ambiente mais parrudo, mais forte. E como que a gente vai fazer aqui isso hoje? Justamente com a parte de EDR, XDR, MDR e o RMM para endpoints. Tá? Vamos lá, pergunta aqui para ver se vocês não dormiram. EDR, todo mundo sabe, deixa eu ver se eu consigo baixar a mão de todo mundo aqui de uma vez. Vamos lá, EDR, todo mundo sabe a diferença de um EDR para um antivírus tradicional? Quem sabe, levanta a mão aí, por favor. Aproveito para tomar uma água. Bom, ou vocês estão dormindo, não estão falando comigo, ou a gente não tem essa informação. Vamos lá então. Principais diferenças de uma ferramenta de EDR, XDR, MDR para um antivírus tradicional. O antivírus tradicional ele é baseado em assinaturas, né? Então, assim como uma vacina que a gente tem hoje, né? Você toma uma vacina, aquilo fica incubado no seu corpo, aquela vacina, aquele anticorpo, ele vai saber como tratar aquele vírus que ela foi designada para combater. Então, aquele vírus entra no seu corpo, ele vai inocular aquele cara ali e vai matar aquele cara. Ou seja, eu trato o que eu conheço. Se eu tenho um anticorpo, eu trato o vírus. Se eu não tenho um anticorpo, no caso do nosso corpo, a gente tenta tratar de uma outra maneira, né? Mas aqui não tem outro jeito. Então, se você tem um antivírus, ele vai simplesmente olhar isso. Ele vai pegar aquela hash, ele vai pegar aquele arquivo, ele vai falar para você assim: opa, isso aqui eu conheço, isso aqui para mim é algo malicioso. Ó, deixa eu bloquear esse arquivo. Ponto. É basicamente isso. E, de novo, como ele faz isso? Como a gente já sabe, baseado em vacinas. Então, eu preciso que o desenvolvedor, o fabricante do antivírus,
detecte que há esse novo malware no mercado, que ele desenvolva a vacina, que ele distribua a vacina, que eu, como um prestador de serviço, aplique esse patch, aplique essa vacina dentro dessas máquinas, e aí sim eu vou me proteger desse vírus específico. Imagina o tempo que isso leva. Olha quanto tempo isso leva. Aí eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Sabe, em média, quantos novos malwares, quantos novos tipos de ataques são desenvolvidos por dia? Isso é uma média, tá? Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Mais de 500 mil novos ataques. Isso quer dizer que em 24 horas, 500 mil novos tipos de malwares, ransomwares, tipos diferentes de ataque com inteligência artificial, etc., são criados. A minha pergunta é: um antivírus tradicional dá conta disso? Baseado nessa informação de como ele é atualizado? Não dá conta. Ele ainda é necessário. Ele faz parte de uma estrutura mais comportamental do EDR e tudo mais. Mas ele sozinho, hoje em dia, ele não faz nada. Tem estudos, tem especialistas que indicam que, poxa, às vezes é mais vantajoso se você quer investir num antivírus, só um antivírus, tá? Às vezes é mais vantajoso você investir numa segurança de e-mail do que um software simples de antivírus. Alguns especialistas defendem isso. Mas qual é a diferença do EDR? Né? Sigla EDR, primeiro, ela se constitui em Endpoint Detection and Response. Tá? Então, eu vou fazer a detecção e resposta de incidentes dentro de um endpoint, dentro de uma máquina, de um servidor, de um notebook, enfim. Tá? Como ele vai fazer isso? Ele vai usar o antivírus? Sim, ele tem um antivírus embarcado. Falei, ele é necessário. Mas ele vai utilizar inteligência artificial, machine learning, análise comportamental de usuário, ele vai usar análise holística, tá? Anti-ransom, filtragem de URL, tudo isso para prevenir um ataque. Ele quer agir aqui de forma preventiva. Tá? A ideia é: eu sei como essa máquina trabalha, eu sei como esse usuário trabalha, eu sei os comportamentos que são análogos ou não. E a partir do momento que eu identifiquei um comportamento que pode ser malicioso, por exemplo, um usuário ou um arquivo tentando fazer movimentações lateralizadas dentro da rede, tentando utilizar ou rodar muitos scripts ali durante um segundo, criptografias avançadas, opa, levanto uma flag e bloqueio esse cara antes que ele se torne algo pior dentro do ambiente. Tá? Outra diferença, quando a gente fala aqui de EDR, XDR, MDR, se a gente tem um antivírus tradicional, a partir do momento que ele detecta esse arquivo, o que ele faz? Ele fala: opa, esse arquivo é ruim, joga ele para uma quarentena. Certo? De onde esse cara veio? Quem colocou ele aqui dentro? O que ele fez dentro do ambiente até eu fazer a detecção dele? Gente, você só vai ver aquele pop-upzinho aqui em cima do relógio falando: identifiquei um vírus, coloquei ele em quarentena. Informação muito vaga, né? Com o EDR, o XDR e o MDR, a gente tem toda uma parte investigativa em cima disso. Então eu vou saber em qual máquina que esse cara estava, processos que ele iniciou, o que cada processo queria dizer. Se ele rodou um script, o que esse script tinha dentro dele. Eu vou entregar uma investigação, mas assim, num nível que vocês não acreditam. Tá? E a diferença do EDR, XDR para o MDR, o EDR é endpoint. XDR, o X é de extended, ou seja, eu vou ir além do endpoint, eu vou pegar comportamentos externos, como por exemplo, algumas integrações que a gente tem aqui, Firewall da Fortinet, consigo fazer essa integração também com o Intra-ID da Microsoft, então eu consigo fazer análise comportamental de usuário e também consigo, eu devia ter trazido esse cara aqui para cima. Também tem a integração com a parte de segurança de e-mail aqui da Acronis. Tá? Então aí a gente consegue fazer toda essa análise comportamental de um ambiente como um todo. Tá? E o MDR, o M aqui é de management, ou seja, eu consigo prover a monitoração de todo esse ambiente aqui 24 horas por dia, 365 por ano. Tá? Tranquilo até aqui, gente? Alguma pergunta por enquanto? Beleza, vamos lá. E tudo isso se encaixa, já que a gente estava falando ali de inventariado de hardware, inventariado de software, com a nossa feature de RMM também. Tá? E aqui, o César me pegou muito bem, porque para mim são dois dos meus pilares prediletos dentro da plataforma. E aqui a gente tem muita ferramenta que agrega muito valor, que serve para o dia a dia de vocês, para vocês terem, para quem presta um serviço agregado aí, ter
esse dia a dia mais fácil, como para o cliente também, se você quer vender isso, um as a service. Tá? Então, o que a gente tem dentro do RMM da Acronis? Device Sense. Então, aqui eu consigo fazer um discover de devices, tudo que está plugado na rede. Não me interessa se é um endpoint, se é um celular, se é um tablet, se é um ar-condicionado inteligente, uma geladeira inteligente, eu consigo saber quem e o que está dentro dessa rede. Inventariado de hardware, análise de vulnerabilidade de sistemas operacionais Windows, Mac e Linux, remote desktop, tá? Inventariado de software, análise de vulnerabilidade de softwares de terceiros. Lembra que eu falei, ó, sistema operacional é válido? Pô, é legal, tem que fazer. Softwares de terceiros também. E vai uma dica, tá? A Microsoft está descontinuando o WSUS. Acho que a partir de abril já não existe mais atualização para o WSUS. Ou seja, se não tem mais atualização, não vai seguir em frente. Então, tem muita empresa que falava e utilizava o WSUS para fazer essa parte de atualização de segurança Microsoft e eles não utilizarão mais. Ou seja, a gente tem uma mesa, bastante dinheiro aqui para a gente galgar e trazer esse cara para dentro de casa. Tá? Diferencial que a gente tem principalmente do WSUS aqui, além de fazer análise de vulnerabilidade e aplicação de patch dos sistemas operacionais, eu faço de aplicativos e softwares de terceiros. A Acronis hoje, a gente tem aí uma lista de 300 plus softwares e aplicativos, quando a gente fala de mundo Microsoft. Atualmente, a maior do mercado. Tá? Então, não tem nenhuma outra corporação que tem mais softwares e aplicativos nem na análise de vulnerabilidade, nem na aplicação de patches. Tá? Então, fica a dica aí que tem bastante dinheiro na mesa. Tá? A parte de aplicação de patch também, né? Monitoramento de máquina baseada em inteligência artificial, memória RAM, ou monitoramento, monitoramento de máquinas baseada em inteligência artificial e machine learning, tá? Deploy e remoção de softwares em larga escala, scripts. Então a gente tem uma base de scripts que vocês podem utilizar, tá? Backup de pré-patch, um ponto muito legal da gente falar, porque eu sempre gosto de frisar, né? Que todos esses pilares eles se conversam entre si. Então ter essa integração e ter tudo isso debaixo de um guarda-chuva único é bem interessante, né? O backup de pré-atualização serve para quê? Poxa, vou fazer ali a atualização de um servidor, de uma máquina de um cara importante dentro da corporação. Apliquei o patch, deu boot. Pô, famosa tela azul, né? Que acontece direto aí. Quem nunca viu na vida aí, não trabalhou muito como técnico, mas já ouviu falar, já ouviu alguma história. Deu tela azul, a máquina não volta. Tem que trazer um backup de volta dessa máquina. Mas de quando é o último backup que você tem nessa máquina? É de hoje às 6 da manhã? É de hoje à meia-noite? Será que é de 3 dias atrás? Vou perder tudo isso de serviço? O backup de pré-atualização liga o RMM com o backup e ele vai fazer o quê? Antes de comitar esse patch, eu vou tirar uma imagem dessa máquina. Tirei essa imagem, apliquei o patch. A máquina não subiu. O patch deu problema? Pô, preciso restaurar? Cliente, fica tranquilo. Você tem aqui a imagem de segundos atrás dessa máquina, ou seja, a perda de dados que você vai ter ali é praticamente zero. Saúde de HD, muito legal também, principalmente para máquinas com SSD aí que estão dentro de data centers, alguma coisa. SSD baixou de 50% a vida útil, cara, ele começa a morrer muito rápido. E ele não faz barulho, ele não faz nada, ele simplesmente para. Imagina que legal você dá para o seu cliente, você fala assim, seu cliente, ó, tem uma máquina sua aqui, tá 4 anos nativa, o SSD dela tá meio preocupante aqui. O que você acha da gente pensar em fazer um backup dele e fazer uma parada programada para você não ter um problema futuro, você não ficar offline? Legal, né? Dá uma outra visibilidade do tipo de serviço que a gente presta, da ferramenta que a gente tem na mão. Outro ponto legal, trabalho remoto. Toda semana eu falo com alguma empresa, como é que funciona? Aqui é híbrido, mas eu tenho a minha filial fica, a minha central fica aqui em São Paulo, eu tenho muita gente no interior, eu tenho muita gente no Ceará, sertão, muito longe. Esses caras vão para a companhia? Não, nunca. Imagina que o HD desse cara falha. Quanto tempo ele vai ficar inoperacional? Ou seja, você tem um usuário ali que ele trabalha, ele produz para você, certo? A máquina dele quebrou, ele vai ter que abrir um chamado, provavelmente vai ter que trocar esse HD, vai ter que mandar uma imagem para ele. Esse cara vai ficar no mínimo, a média, no mínimo, jogando baixo, 3 dias. Esse cara ele pode ficar de 3 a 10 dias sem trabalhar. Imagina que legal você falar para ele, ó, seu funcionário que está lá no sertão, que está lá no interiorzão, a máquina dele está prestes a pifar aqui, ó. A HD dele bateu 50%. Vamos fazer uma preventiva? De novo, a imagem que a gente dá, olha o tipo de serviço que vocês podem prestar. Tá?
E Remote Desktop a gente tem aqui também, tá? Não só com o RDP, mas com o nosso proprietário, o software proprietário, o protocolo proprietário que chama NIR. Tá? NIR é um protocolo proprietário de comunicação remota da Acronis. Pô, mas por que eu vou usar esse cara, Rafael? Tem um monte por aí. Vamos lá. A Acronis é uma empresa de cyberproteção, cibersegurança. RDP, Ndesk, são boas ferramentas, funcionam. Se você pegar, entrar no YouTube hoje, procurar aí como scam, né, como golpes, procure e veja quais são as ferramentas mais utilizadas para dar golpe na internet, para fazer comunicação de máquina, ou que os hackers utilizam por conta de portas abertas, brechas abertas. Tá? O NIR tentou fechar o máximo possível essas brechas. Tá? Então ele é um protocolo mais seguro. Tanto na comunicação de imagem como na troca de arquivos, nós temos uma criptografia 256 de ponta a ponta, isso que é nível quântico. Tá? Se o seu cliente, o usuário final, ele tem uma, duas, três ou quatro telas, com outros softwares normalmente, você faz o quê? Você se conecta em uma delas para trabalhar. Com o NIR, você consegue simultaneamente ver, trabalhar e navegar entre as quatro telas. Que mais? Poxa, quero gravar essa sessão que o meu suporte, o meu cara está fazendo aqui. Consigo? Consegue. Você consegue gravar essa sessão aqui, seja por compliance, você consegue para estudos futuros, etc. Poxa, quero conversar com o cara que está lá do outro lado. Não tem problema, a gente tem um chat interno aqui que você consegue conversar com ele também. Então, tem diversas funcionalidades, é um protocolo bem parrudo de comunicação remota. Rafa, Oi. quando a gente fala do RMM, tem dois pontos aí que eu queria frisar que é muito importante. Primeiro, do acesso remoto, né, que tu já falou. E é muito legal o funcionamento dele, é muito rápido. Realmente, ele bate muito de frente hoje com TeamViewer, com Anydesk, que é o normalmente que uma assistência usa hoje, né, para fazer acessos. Então, é uma ferramenta que está muito avançada, que realmente dá para substituir a Anydesk, dá para substituir um TeamViewer da vida, né? Então, é legal, é algo que está funcionando de forma bem legal. Outra coisa que tem dentro do RMM que eu, quando comecei a usar, eu não sabia o tamanho, o universo que quando a gente fala essa parte de monitoramento de máquina, né? A pessoa, quando. Monitoramento de máquina. Vai monitorar um hardware, vai monitorar uma memória. O básico do básico, a gente imagina. Mas aqui dentro tem uma funcionalidade muito legal que envolve desde a parte de monitoramento de CPU, de anomalia de processos. Eu tenho lá normalmente os meus processos que funcionam dessa forma. Se a Acronis detectar que algum processo está tendo alguma anomalia, está trabalhando de forma anormal, está usando CPU demais, está usando memória demais, está usando disco de forma anormal, então ela alerta que alguma coisa errada está acontecendo. E muitas vezes o vírus, um ataque, né, um vírus, ele acontece, ele cria esse tipo de situação, né? Então ele faz uma anomalia nos processos que a gente consegue detectar muito bem com a RMM da Acronis, né? Então é um universo muito grande quando a gente fala de monitoramento de máquina. Eu, quando eu comecei a usar isso, eu fiquei boquiaberto, porque realmente o negócio é fantástico, né? Então, só abrir um parênteses aí que esse monitoramento de máquina é bem interessante, é bem legal. Exato, e tem um ponto importantíssimo, né, César? Quando a gente pega principalmente empresas, poxa, às vezes eu tenho aqui, vejo parceiros com poucos funcionários que tem que monitorar diversas máquinas, né? Ficar Exato. olhando para uma tela, deixar o cara ali olhando a tela, pô, é interessante. Você tem que ter um software de monitoração ali para você ver ali, ter o visual. Mas você contar com uma inteligência artificial, machine learning, e esse ponto que você falou de anomalia, né? Então eu vou verificar como a sua máquina trabalha. Ó, hoje a máquina do César teve um comportamento análogo ao normal quanto à utilização de CPU. Vai lá dar uma olhada. E você pode, inclusive, ter ações de respostas automatizadas. Pô, a máquina do César bateu esse nível de CPU anormal, cara, força um boot para mim, finaliza um processo. Tudo isso você consegue ter aqui dentro da plataforma. Tá? O intuito aqui realmente é trazer essa facilidade para vocês.
Tá? Show. Legal. E um ponto importante, que eu acho que aí a gente pode ir um pouquinho mais pro comercial aqui, é o seguinte: olha a quantidade de features que nós temos aqui dentro. Olha isso. Por que que eu digo isso? Porque às vezes eu entro em reuniões que o parceiro, o cara ele fica meio assim, ah, a gente, mas você já tem inventariado de software? Ah, não, não tenho, ainda não tenho. Mas você faz atualização de patch? Ah, eu faço com o WSUS. Poxa, legal. Você tem algum software de conexão remota? Ah, tenho o Ndesk, tenho o Table alguma coisa lá que o pessoal fala. Poxa, você tem alguma coisa? E começa a perguntar. Às vezes o cliente ele tem duas ou três funcionalidades do que a gente tem aqui dentro do RMM. Só que ele paga uma licença, ele paga duas licenças, às vezes ele tem até um quarto item aqui que ele tem gratuitamente, mas que para ele não é tão bom. O que eu convido vocês aqui a pensar e a mostrar para o cliente é o seguinte: legal, você tem esses dois caras, então aqui você paga A mais B, né? E aqui você tem um que você não paga, mas não é tão bom. Aqui você tem a possibilidade de ter em uma conta só, um licenciamento só, todas essas features. Então olha o valor agregado que isso dá de uma empresa que trabalha só com cibersegurança. Às vezes ele pode eliminar esses dois, e nesses dois aqui, sei lá, ele pagava R$ 10 por máquina, juntando os dois. Tô jogando números X, tá? Eu já vi muitas vezes que quando o cara embarca o RMM, esse valor até cai. Tá? E mesmo que ele suba talvez 2, 3, 5, 10%, a quantidade de valor agregado que vocês têm aqui para dar para o cliente é muito maior. Tá? Então fica essa dica também. Tá? Vamos fazer o seguinte, só dar uma navegada rápida até para a gente não tomar muito tempo aqui na plataforma. Eu sei que não vai dar tempo, tem muita funcionalidade, né? Não dá tempo da gente ver tudo, mas o que eu queria mostrar para vocês, principalmente aqui, é a parte do. Deixa eu conectar o meu tenant principal. Só para vocês terem uma ideia do EDR, o que ele traz para você. Oh, e tem uma feature, César, que eu esqueci que foi adicionada há pouco tempo, que eu não adicionei aqui no famoso Igloo, entre aspas, tá? Que está dentro do RMM, que é a geolocalização. Tá? Então ajuda bastante. Geolocalização, você sabe onde aquela máquina está. Então, poxa, a máquina foi furtada, ela foi ligada, então você consegue saber onde ela está. Isso linka direto com o Remote Device Wipe também, né? A possibilidade de máquinas Microsoft você fazer um wipe nível militar. Então é bem legal também, está dentro do RMM. Tá? Parte de EDR, MDR, XDR, habilitei. Pum, tenho aqui a parte de incidentes. Eu vou conseguir ver todo o status das ameaças, histórico de gravidade, detecção das táticas, tá? Então, olha o nível de informação que a gente traz aqui, diferente aí de um antivírus tradicional. Aqui a gente vai ter toda a leitura de severidade dos incidentes, tipo de incidente, nível de positividade, tá? Máquinas afetadas, enfim. Vamos pegar essa última aqui, ó. Vamos abrir a investigação dela para a gente ver o que vai ter aqui dentro. Então, olha que interessante. Aqui a gente vai ter toda a parte de aquele cabeçalho. Eu vou ter aqui a leitura. Pô, peguei um cara que não tá tão. Incidente não tão interessante pra gente, não tão parrudo. Acesso de credenciais via memória, ó. Esse aqui. Então a gente vai ter toda a parte de cadeia de morte cibernética. Eu vou ver onde esse processo foi criado, os processos filhos que ele foi fazendo. Posso clicar no processo e ter toda a leitura do que aconteceu, o nome, as hashes, tá? Ações de respostas, atividades. Aqui a gente consegue ver, ter acesso a toda a legenda dessa cadeia de morte cibernética, saber quem foi a atividade suspeita, quem acionou. Então, nitidamente aqui alguém rodou um PowerShell. Tá? Se eu clicar nesse cara, ele vai me trazer todas as técnicas. A Acronis ela trabalha com dois frameworks, NIST e MITRE-ATT&CK. Tá? Então ela vai me trazer todas as táticas de ataque baseadas aqui no MITRE-ATT&CK para eu saber o que foi utilizado nesse caso aqui, nesse incidente. Tá? Então a gente olha o tipo de investigação que a gente já tem. Reputação no vírus total, reputação no Google, tá? Tudo isso, assinatura digital, tudo que a gente tem aqui. A gente pegou um PowerShell, um script, então ele vai te dar, ó, segundo por segundo o que esse script está invocando. Tá? Eu tenho formação em tecnologia e engenharia da computação, tenho pós em segurança cibernética, eu não sou o cara de script. Posso entender, cara, posso pegar isso aqui, posso jogar no chat GPT, mas vai me tomar tempo, certo?
Então, para evitar isso, a gente traz aqui, eu costumo brincar de uma maneira muito humanizada, os estágios do ataque, onde mesmo que você não tenha uma equipe formada em cibersegurança, onde você não tem um cara que entende de código malicioso, que não sabe direito o que está acontecendo, se ele ler aqui linha por linha, ele vai entender esses processos que estavam sendo executados. Então, opa, detectei uma atividade suspeita. Lembra? Tudo isso aqui vai passar por inteligência artificial, machine learning, análise holística. Então aqui a gente vai ter tudo isso traduzido para o nosso linguajar mais tradicional. Identificar a atividade suspeita, está modificando carimbos e datas de hora de arquivo. Então já está tentando fazer alguma coisa estranha, tá abusando ao ofuscar seu conteúdo do sistema em trânsito. Então, aqui já é uma técnica de ofuscação que vírus, ransomwares e atacantes costumam fazer para ele ficar obscuro ali dentro do ambiente. Sei lá, vamos mais lá para baixo. Está usando protocolos de camada de aplicativos associados ao tráfego web para evitar a detecção, filtragens, etc. Tá? Então, enfim, a gente consegue ter toda a leitura de tudo que foi acontecendo segundo por segundo dentro do ambiente. Tá? Ó, está movendo Perdão, indicadores das ferramentas. Você acredita ser uma ferramenta maliciosa que foi detectada. Poxa, então a gente tem toda essa leitura. Rafa, tá muito complexo ainda? Legal, a gente tem uma IA que vai gerar o resumo do ataque para você. Tá? As ferramentas que foram utilizadas, possíveis motivações que geraram esse ataque, vulnerabilidades que foram exploradas. Tá? E vulnerabilidades exploradas a gente já linka com o RMM. Pô, se o cara tiver o RMM ali, a gente já vai ver o que ele consegue fazer também. Tá? Se ele tiver o XDR, poxa, eu já consigo fazer todo esse link também, essa analogia com todos esses processos, se tiver o usuário linkado aqui, etc. Aqui já é a parte do XDR e a gente consegue ter essa visão. E a gente consegue ver aqui a parte de remediação. Eu acho, tenho quase certeza que essa máquina não tem backup no ambiente. Não tem, mas beleza. O que a gente consegue ver aqui? Deixa eu pegar uma máquina que tem backup, só para eu mostrar brevemente as integrações que a gente vai ter. Eu peguei essa aqui porque eu sei que essa máquina tem backup, mas o incidente dela era mais simplesinho. Aqui a gente também, óbvio, pode fazer toda a leitura. Tá? Aqui de bate-pronto eu posso ver que a ameaça foi interrompida, é o que eu espero. Tá? Posso colocar esse cara em quarentena. Se ele fez alguma reversão e eu posso utilizar o VSS da Microsoft para trazer esse cara de volta, remover, etc., ele vai me dar essa opção aqui. Mas aqui para baixo a gente consegue ver a integração com outras ferramentas da Acronis dentro aqui da plataforma. E aí a gente volta para aquele ponto, que todos esses pilares eles se conversam de uma maneira ou de outra. Tá? Como? Poxa, fiz aquela leitura lá. Rafa, quero fazer a recuperação dessa carga de trabalho. Eu sei que o incidente foi interrompido, a ameaça não está mais ali. Mas o que eu quero? Quero trazer essa máquina para um ponto no tempo onde eu sei que ela está limpa. Legal. Se essa máquina tem um backup, a gente pode selecionar esse backup aqui para trazer ele de volta. Lembrem-se sempre da interação, isso aqui é um ponto que ninguém mais tem. Os backups armazenados na minha nuvem, eu consigo fazer com que eles passem por uma verificação anti-ransomware e anti-malware. E isso faz toda a diferença depois de um ataque ransomware, por exemplo. Tá? Então a gente consegue selecionar um backup limpo. Rafa, poxa, quero trazer essa máquina de volta, mas não posso me dar o luxo de ficar ali 15, 20 minutos trazendo ela, uma máquina de faturamento. Se ela tiver um disaster recovery habilitado, eu consigo por aqui selecionar a imagem que eu quero, jogar essa máquina para dentro da nuvem da Acronis e depois restaurar ela a partir dessa imagem também enquanto eu trabalho. Tá? Vamos integrar aqui com o RMM. Bom, posso adicionar a lista de bloqueios, correção da carga de trabalho. Aqui a gente tem as possíveis vulnerabilidades. Lembra que eu falei das listagens de vulnerabilidades e aplicações de patch? Poxa, identifiquei que uma vulnerabilidade era uma vulnerabilidade Microsoft que eu não tinha aplicado no ambiente. Eu não deixei automatizado para aplicar. Poxa, eu consigo fazer a correção dessa carga de trabalho aqui facilmente. Tá? Ou seja, pessoal, eu identifico em questão de segundos, eu bloqueio em questão de milissegundos, eu provejo para vocês, eu dou para vocês aqui uma investigação digna de um especialista em cibersegurança, tá? E mais, com meia dúzia de cliques, mesmo com a ameaça interrompida, você consegue dar uma segunda resposta para esse ambiente, para o seu cliente. Olha, seu cliente, a sua ameaça foi interrompida. O que você quer fazer a partir daqui? Como você se sente mais seguro? Quer só colocar em quarentena, a gente continua a investigação? Quer recuperar essa carga de trabalho para um ponto no tempo? Quer jogar ela para um disaster recovery? Vou fazer já a correção? Meia dúzia de cliques, gente.
qualquer outra ferramenta, primeiro que você não vai ter essa visibilidade, segundo que essa resposta, essa remediação vai estar dentro de outras filters, vai ter que abrir tela, pesquisar, falar com outra pessoa. Aqui é tudo dentro de um lugar único. Tá? E aí, quando a gente vai entrar na parte do RMM aqui, a gente tem mas diversas funcionalidades também. Tá? Dentre elas, vamos ver aqui, cadê a minha parte de softwares? Gerenciamento de softwares, análise de vulnerabilidade. Imagina você gerar para o seu cliente uma lista com todas as vulnerabilidades que existem no ambiente dele. E aqui eu vou te trazer o código CVE, e você pode dar uma estudada aqui nessa vulnerabilidade, se for preciso, quantidade de máquinas dentro do ambiente, severidade. Tá? Então você consegue gerar isso e mostrar para o seu cliente. Seu cliente, olha aqui, ó, tamanho do queijo suíço que você tem aqui que eu posso te ajudar a resolver. Tá? Instalação dos patches, e aí a gente pode fazer de 3 maneiras. Você pode deixar isso totalmente automatizado e a plataforma vai fazer a instalação de todos os patches sem que vocês tenham que colocar a mão neles. Tá? Você pode fazer isso para máquinas sim, máquinas não, dependendo do ambiente. Você pode fazer isso de maneira manual. Vamos pegar aqui, ó, esse patch aqui é do quê? É um patch da Broadcom. 5 máquinas dentro do ambiente. Tá? Vou fazer com 5, sabe? Podiam ser 200. Primeiro clique, ele me dá um resumo. Segundo clique, ele me dá as máquinas que eu preciso. Posso selecionar quais eu quero, quais eu não quero. Terceiro clique, opções de boot. Quarto clique, ele vai fazer a instalação desse patch em todas essas máquinas. Simples assim? Simples assim. Tá? Gerenciamento de endpoints, a gente estava falando. Tá? Então a gente tem aqui o monitoramento. É possível configurar N monitoramentos aqui. Se eu não me engano, a gente está em quase 40 tipos de monitores para fazer essa gestão. Então a gente consegue personalizar. Cara, eu tenho um monitor aqui de tentativa de login com falha, temperatura de CPU, temperatura de GPU, uso de CPU por processo, memória por processo, enfim, a gente pode selecionar o que a gente quiser aqui. Posso basear um threshold, ou posso deixar a IA e o Machine Learning trabalharem, ou falar que essa máquina é muito importante para mim, qualquer anomalia a partir de 1 minuto eu quero ser notificado. E a gente consegue adicionar esse monitor para trabalhar para nós. E ações de respostas automatizadas, interromper processo, interromper serviço, iniciar serviço, interromper processo, forçar boot ou rodar um script que a gente consegue clamar aqui da plataforma também. Tá? Tem bastante coisa. Acesso remoto, extremamente simples. Posso configurar grupos de acesso remoto, selecionar a máquina que eu quero, clicar aqui em área de trabalho remoto, vou utilizar o NIR, nosso protocolo. Posso tomar controle da máquina, avisando ou não o usuário, vai depender da política que você criar. Posso me conectar somente leitura, onde eu vou ficar assistindo o que o usuário faz, eu posso ou não notificá-lo. Tá? A gente pode fazer aqui também esvaziar a lixeira, desativar, transferir arquivos bidirecionais, captura de tela sem estar conectado, tá? Tudo isso. Toda a parte de inventariado, a gente tem inventariado de software e hardware, e sim, ambos trazem aqui para nós as diferenças, atualizações, se adicionou memória, se retirou memória, se adicionou placa gráfica, se instalou software, se desinstalou software, tá? Isso também faz parte de cibersegurança, é gestão, mas faz parte de cibersegurança, tá? Geolocalização, acho que eu tenho uma máquina aqui, essa aqui, RMM Demo, que tem a parte de mapeamento e geolocalização. Geolocalização a gente faz por 2 maneiras. IP, não recomendo muito por IP, porque ela pode pegar o IP do seu provedor. Se o seu provedor tiver um backbone no centro de São Paulo, por exemplo, ele vai me dar ali a Praça da Sé. Tá? Mas você pode colocar por IP, ou você pode deixar por SO, e o SO é bem mais preciso. Tá? A gente não tem precisão militar, mas eu posso te dar aí um quadrante, uma triangulação de até 25 metros, bobear, dependendo do local, até 5 metros de distância. Tá? Bem interessante também. Tá? Pessoal, se deixar falar de RMM, a gente vai mais 1 hora aqui sem problema nenhum, tá? Mas a gente pode marcar depois para falar aí de todas essas features. Só lembrando vocês, toda essa parte de segurança, EDR, MDR, XDR, ano passado, onde a Cronos está posicionada, né? Ganhamos o prêmio da AV-Test como produto de segurança do ano. 3 pilares importantes que fizeram com que nós estivéssemos aqui. Maior nível de proteção do mercado, menor consumo de máquina, tanto de CPU quanto memória RAM. Maior tempo no mercado sem identificação de falso positivo. Tá? Então, se cai ali como problema, pode ter certeza que é um problema. Tá? Continuando aqui, S-Labs, Enterprise. Então, quer trabalhar com banco?
quer trabalhar com qualquer tipo de instituição, nós estamos aí como os melhores do mercado também, tá? E também mais top products aqui pela VTest, isso só do último ano para cá, tá? Então realmente é algo bem parrudo. A gente entrou no Frost Radar como um dos principais provedores de segurança também. RMM da Acronis, pô, a gente está no Canalys aí como o mais escalável, então, os 10 melhores RMMs de mercado, tá? E na G2, eu não achei esse slide aqui para trazer para vocês, tá? Mas na G2, lembra que eu falei que a Acronis é a melhor em distribuição de patches, instalação? Na G2 a gente está no topo lá da parte de instalação e distribuição de patches. Bom? César, já me alonguei demais aqui, perdão. Muito bom, Rafa. Maravilhoso, legal. Pessoal, não sei se vocês têm alguma dúvida, podem colocar no chat ou no perguntas e respostas ali. Se não, Rafa, eu da minha parte, eu acho que contemplou tudo que a gente precisava, ficou muito bom mesmo. Não sei se o pessoal tem alguma dúvida. Legal. Show de bola. Acho que é isso. Legal, gente. Bom, vocês estão em ótimas mãos com o César aí. O César conta diretamente. O César é cara fantástico. Vocês estão em. Cara, eu sou fã dele, então tudo que ele precisa a gente está aqui também, tá? Então, uma parceria bem legal. E se precisarem, estamos por aqui. Show de bola. Parte de custos, Volney. Aí tu pode me chamar ali que a gente conversa depois, sem problema nenhum. Tá? Pessoal, agradecer a presença de cada um de vocês. Obrigado pelo tempo aí. Rafa, muito obrigado aí pela apresentação. O Luana, obrigado também pela tua presença. Qualquer coisa a gente vai conversando. Perfeito, gente. César, obrigado pelo convite mais uma vez. Pessoal, obrigado aí pelo tempo de vocês. Sei o quanto é difícil a gente dispor de 1 hora aí no dia de hoje. Aproveitem, tá? Tem bastante dinheiro na mesa. Segurança e RMM não são brincadeira. Fica até uma dica comercial também, tá? Parceiros que utilizam RMM nos clientes finais, eles tendem a ter um crescimento de vendas maior. O nível de vendas costuma ser maior, tá? Então, estudem com carinho essa parte do RMM também. Legal. Só para não dizer que eu não adicionei nada, eu vou adicionar aqui a fala do Rafa. Uma coisa do RMM também é penetração. Quando você coloca lá dentro, você tem uma penetração muito maior dentro do ambiente do seu cliente, tem uma visibilidade maior do ambiente do seu cliente, e é muito mais difícil ele querer sair, porque é uma ferramenta que transforma o dia a dia da operação da empresa. Então, quando chega na hora de ele cogitar tirar, ele não quer tirar. Então, faz completa diferença aí também na efetividade do serviço que você vai estar entregando e na fidelização do cliente com você também. Legal. Show, muito obrigado, pessoal. Imagina, é sempre um prazer, César. Até mais. Prazer Obrigada a revê-lo. Um todos. abraço a todos. Tenha um Prazer. bom Tchau, dia. tchau. Tchau, tchau.